Fala, sócio, beleza? Rafael Sebra aqui e vamos dar início a mais uma aula da Sociedade Milionária, uma aula de atualização, a aula 067, onde eu vou falar sobre os meus REITs favoritos de cada setor e nessa aula, ao final dela, vocês vão ter 33 novos REITs para estudo, tá? Não necessariamente novos, porque alguns eu já sou sócio, vocês já conhecem, mas vocês vão ter 33 REITs para estudo. E antes de falar sobre esses REITs especificamente, falar sobre setores especificamente, uma rapidíssima revisão sobre REITs, mas principalmente indicação de conteúdo que você vai poder se aprofundar justamente para não deixar essas aulas longas, tá? Às vezes tem muita confusão em relação aos REITs, porque eles são ditos como os fundos imobiliários americanos. Até porque a tradução literal de REIT, que é Real Estate Investment Trust, seria fundos de investimento imobiliário, ou no mercado de imóveis, vamos dizer assim. Então, a tradução literal, ela gera essa confusão. Mas eles são completamente diferentes dos fundos imobiliários. Primeiro que os REITs são empresas de fato, mas que investem no segmento imobiliário, tá? Uma empresa que tem vários imóveis, seja de lajes corporativas, seja de galpões logísticos, seja de lojas de varejo e dos mais diversos segmentos, a gente vai falar sobre isso, mas o objetivo de um REIT é investir em imóveis. Eles podem reter mais lucros do que os fundos imobiliários, apesar de que eles tenham uma obrigação de distribuir pelo menos 90% dos lucros, os fundos imobiliários são 95%. Eles podem adquirir dívidas, coisas que os fundos imobiliários não podem adquirir. Então, assim, não é que ele seja necessariamente melhor, apesar de eu, no cômputo geral, achar que eles são melhores que os fundos imobiliários. Mas é que eles são mais flexíveis e, por conta disso, obviamente, se bem geridos, eles podem apresentar retornos e crescimentos maiores, obviamente, com riscos maiores também, porque não são tão engessados quanto os fundos imobiliários. Esse engessamento dos fundos imobiliários aqui no Brasil, eles terminam criando, vamos dizer assim, uma trava de segurança. Eles nem podem fazer muita merda, mas também não podem crescer tanto. Então, assim, eles ficam menos voláteis, ficam mais previsíveis. Os REITs nem tanto, mas eles podem te dar um potencial maior de crescimento, tá? Rapidíssima revisão sobre o que são os REITs, e tem muito mais sobre isso, né, da parte mais teórica dos REITs. No módulo 5 tem uma aula lá sobre REITs, que eu até chamo essa aula de o irmão mais velho dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, né, que eles são é um investimento para quem investe diretamente no exterior. E uma outra ponto, ainda falando da parte mais teórica, é que às vezes o pessoal confunde REITs e stocks, fazem essa separação, mas na verdade essa separação é apenas teórica, porque um REIT nada mais é do que uma empresa. E se é uma empresa, quando você compra ações daquela empresa que investe no mercado imobiliário, você está comprando stocks também. Por isso que lá na corretora que você investe, provavelmente deve ser a Avenue, mas pode ser outra também. É porque, como eu uso a Avenue, eu termino falando muito mais sobre ela, e termina que a maioria dos alunos usam a Avenue também. Eles ficam misturados entre as stocks, entre as ações, porque de fato eles são ações. Tá? Então essa separação é apenas lógica, vamos dizer assim. Mas lá no módulo 5 eu falo mais do ponto de vista teórico. Para você saber como estudar um REIT, ele é um pouquinho diferente do estudo de uma empresa. Basicamente, a principal diferença é que você tem que focar mais no FFO, que é o Funds from Operations, que é o que ele recebe diretamente das operações imobiliárias e não necessariamente no lucro em si, tipo, vender um imóvel, gerou receita com outra coisa fora do segmento imobiliário. Como foca no mercado de imóveis, a gente olha para um parâmetro um pouquinho diferente. Falo mais sobre isso na aula 026. Também está aparecendo aqui para vocês. Deixei aqui já para que vocês possam se aprofundar nesse assunto, caso vocês tenham passado direto. Eu já estou nessa aula agora, mas ainda não tenho assistido essa aula 026. A outra pergunta muito comum é o seguinte: existem REITs com dividendos mensais, do mesmo jeito que existem fundos imobiliários? Existem, são poucos, mas existem sim. E aí eu falo sobre eles na aula 056, que é essa aula aqui que eu falo sobre como gerar renda mensal, como receber dividendos mensais em dólar. É uma coisa desse tipo assim, que basicamente quem paga são os REITs. Lá nessa aula eu falo sobre 5 REITs que são assim bem redondinhos e mais um que pode funcionar como uma aposta. Se eu não estiver enganado, todos eles, ou pelo menos 5 deles, vão ser mencionados aqui nessa aula também. São REITs que pagam dividendos mensais e eu sou sócio de 3 deles, desses que pagam dividendos mensais. Sempre de olho nos outros 2, está na minha lista de estudos, tá? Então,
Essas seriam as perguntas, assim, as perguntas mais introdutórias. Caso você queira saber mais sobre esses assuntos, que vai entrando mais nos REITs, que foge um pouquinho do tema dessa aula em si, vai lá no módulo 5, assiste a aula sobre REITs. Se quer saber como analisar, vai lá na aula 026, para poder você entender como analisar um REIT, como estudar um REIT. E se quiser saber mais sobre os REITs que pagam dividendos mensais, vai lá na aula 056. Nessa aula aqui, a gente vai falar sobre o quê? Sobre os setores, como são divididos os REITs. Basicamente, eles são divididos em 13 segmentos, em 13 setores. E quais são os meus favoritos em cada um desses setores. E se por acaso eu não invisto em um determinado setor, porque existem alguns setores que eu ainda não invisto, e um deles que eu não penso em investir, quando chegar nele eu vou falar vou detalhar um pouquinho mais. Se eu já invisto, eu posso falar sobre o meu favorito. Se eu ainda não invisto, não faz tanto sentido falar sobre o meu favorito, porque se eu tivesse um favorito, eu já poderia ter investido. Eu vou só mencionar os REITs que valem a pena ser estudados. Por quê? Porque estão nessa lista, né? Isso é mais uma daquelas aulas que é uma baita aula, uma aula bem completona, é aquela aula que por si só já vale pra caramba, tipo assim, um curso inteiro numa única aula. Então é bom pra cacete pra vocês e bom também pra mim, porque me força a estudar. Hoje, depois da minha preparação para essa aula, eu sei mais sobre REITs, sei mais sobre os segmentos, e tive que, segmento que eu não conhecia, estudar um pouco mais sobre ele, estudar sobre os REITs que atuam naquele segmento, olhar para dentro de cada um deles e chegar a algumas conclusões para poder minimamente dizer assim, ó, esse daqui é bem interessante, todo redondinho, lucrativo, FFO crescente, tem mais de 10 anos de IPO, então assim, valeriam a pena ser estudados. Então, no final das contas, termina aqui essa aula, virou meio que um banco de dados também para mim, tanto para vocês quanto para mim. Quando eu quiser adicionar algum novo REIT na minha carteira, certamente eu vou voltar aqui nessa aula, nessa listinha aqui, para pegar algumas sugestões para as minhas próximas aquisições de REITs. Inclusive, uma delas foi feita nesse mês e eu vou mencionar ela aqui na aula. Já vou antecipar para vocês aqui, apesar de que meus investimentos de agosto eu vou apresentar na aula do próximo final de semana, que vai ser o primeiro domingo de setembro, né? Mas já vou adiantar um dos meus investimentos, uma das novidades da minha carteira. Então vamos lá. Basicamente eu já vou, em vez de ir falando, deixa eu ir puxando aqui, só quebrando aqui só para poder, pronto. Em vez de falar todos os segmentos de uma vez só, eu já vou falando do segmento e aqueles REITs que eu acho interessantes no segmento, tá? Então o primeiro segmento, primeiro dos 13 segmentos que existem, nos quais os REITs são divididos, seriam os office REITs. Basicamente, os lajes corporativas, escritórios, aqueles prédios que são alugados para que empresas atuem, o governo pode atuar também, mas é aquela estrutura que tem salas de escritórios, no final das contas. Pode ser um prédio, pode ser aqueles arranha-céus, pode ser um prédio mais baixinho, mas basicamente ele é focado em quê? Em lajes corporativas e em escritórios. Que a gente tem bem semelhante também aqui no nosso segmento de fundos imobiliários, né? A gente tem os fundos imobiliários de lajes corporativas. Nesse segmento especificamente, eu só tenho um único ativo, que é justamente o Alexandria, na verdade, que é o ARE. É o único que eu invisto nesse segmento, e por isso que eu coloquei como meu preferido, porque dentre todos os que eu estudei, e eu estudei alguns, inclusive os outros dois que eu botei aqui como valem o estudo, o Boston Properties, que é o BXP, e o Douglas Emmett, que é o DEI. Estudei todos eles, mas na minha opinião o Alexandria é o mais interessante, o ARE. Eu tenho uma aula de atualização em que, eu não lembro agora qual foi, poderia até ter separado para vocês, mas não separei, mas foi numa das aulas que eu mostrei meus investimentos, foi já desse ano, em 2021, não lembro se foi em maio ou se foi em junho, quando eu comprei o ARE pela primeira vez, eu detalhei ele. Então volta lá na aula para vocês saberem muito mais sobre o ARE, mas é um REIT todo redondinho desse segmento de office, desse segmento de escritórios, tá? O próximo segmento, deixa eu ir quebrando. O próximo segmento é o segmento de industrial. Esse segmento ele é um pouquinho, levemente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que aqui a gente tem
fundos imobiliários de galpões logísticos e tem os industriais, que é como o XPIN, e tem o GGRC, que investe nas duas coisas. Lá nos Estados Unidos eles dão a juntada tudo com o nome de REITs industriais. Eles investem em galpões logísticos, em centro de distribuição, mas também numa estrutura para montagem de alguma fábrica, um imóvel que fica instalado a uma fábrica, que atua na área de produção de qualquer coisa. Então, basicamente, é esse segmento, mas eles se confundem mais, esses industrial REITs, com os nossos REITs de logística. Para mim, o meu favorito nesse segmento de industrial é o Prologis, que é o PLD, com alguma sobra em relação aos demais, apesar de que é um segmento que também tem REITs bem interessantes. Eu separei aqui mais dois, que seria o PS Business Parks, que é um parque industrial para galpões logísticos. Eu sou sócio do Prologis, do PLD, sou sócio do PSB e sou sócio do STAG. Então aqui tem outros que eu também acho bem interessantes, mas eu já separei aqueles que eu já sou sócio. Inclusive, esse segmento é o segmento que eu tenho mais REITs. Inclusive, antes eu estava escolhendo, quando eu comecei a investir em REITs lá no começo, eu escolhendo os REITs que me pareciam interessantes pelos parâmetros e tal, e terminou que existiam muitos desse segmento que estavam em destaque. Eu terminei me posicionando mais neles do que em outros segmentos. Depois eu comecei a me atentar, eu tenho que diversificar também. Tenho que investir em REITs de segmentos diferentes. Hoje eu já tenho vários segmentos diferentes, tanto que eu vou falando para vocês todos eles. Sempre que eu já for sócio de um deles, eu vou mencionar aqui para vocês. Mas terminou que hoje eu tenho uma concentração maior nesse segmento industrial, é o que tem a maior participação dentro da minha carteira de REITs. Todos os meus REITs, importante deixar isso claro, eles são balanceados com a mesma proporção. Eu invisto, está basicamente o mesmo valor em cada um deles. Só existe aquela variação mensal, aquele que fica mais para trás eu compro um pouquinho mais no mês seguinte. Então não existe uma diferenciação, nem em REITs, nem na mesa de stocks. Meus investimentos exterior não tem essa diferenciação. Basicamente eu deixo tudo igualzinho. Se alguma fugir muito, eu paro de comprar ela e vou comprando outros. Mas assim, eles estão bem equilibrados nesse sentido. Então eu sou sócio do PLD, sou sócio do PSB, sou sócio do STAG. Detalhe para o STAG. O STAG é um daqueles REITs que pagam dividendos mensais, tá? Então muita gente curte essa ideia de receber dividendos mensalmente. Ele nada mais faz do que fazer uma provisão trimestral e dividir o pagamento. Em vez de pagar a cada trimestre, ele vai lá e divide por 3 e paga mês. Então, assim, é só uma questão de uma estrutura básica para poder distribuir valores mensalmente. Só isso. Mas por isso que eu sempre falo, no final das contas não muda muita coisa. Mas se você gosta de um dividendozinho mensal caindo todo mês lá na sua conta, ele é um daqueles que, além de ser bom, que isso no final das contas é a parte mais importante, ele também paga dividendos mensalmente, tá? Vamos agora para a próxima categoria, e aqui ela já começa a ficar um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Que é o quê? É uma categoria chamada de Retail REITs. Retail, a tradução literal de retail é varejo. Aqui no Brasil, a gente tem os fundos imobiliários de shopping centers e tem os de varejo, mas eles ficam meio que, tipo assim, não, o shopping center tem mais destaque. Lá nos Estados Unidos, eles englobam tudo. Nessa parte de REITs de retail, de varejo, ele coloca os shoppings, são aqueles grandes shopping centers, as galerias, que são aqueles mini malls, são shoppings menores, ou em áreas suburbanas ou em cidades menores, outlets, supermercado e as demais lojas de varejo, lojas no meio da rua, uma farmácia, uma loja âncora de shopping center, aquelas big boxes que seriam tipo lojas de varejo, ou tipo aquelas lojas, sei lá, Tok-Tok, lojas de imóveis muito grandes. Então assim, tudo de varejo de uma forma geral fica nesse segmento de Retail REITs. É outro segmento que tem uma cacetada de REITs de muita qualidade, tá? Inclusive, um deles que poderia estar aqui e não está é o... Deixa eu ver se eu pego aqui o nome dele, meu Deus. É o ADC, que é um REIT de varejo. Deixa eu até copiar o nome dele aqui. Pronto, ele está lá na aula 056. Deixa eu até acrescentar aqui. Eu acho que vale a pena só por uma característica bem importante que muita gente curte, né? Que é esse daqui, ó. Deixa eu botar aqui. Tá aqui como extra. Que é esse carinha aqui, o Agree Realty Corp. Depois eu falo sobre ele, tá? Mas é porque eu me lembrei disso aqui, que eu devia ter colocado e não coloquei.
Vamos lá. O meu preferido, de longe, é o Realty Income. O código dele é O, só a letrinha O. Por que ele é meu preferido? Primeiro, ele é o maior do segmento. Segundo, ele é um Dividend Aristocrat, ou seja, ele paga dividendos crescentes nos últimos 25 anos. Isso é fantástico. E terceiro é que ele paga dividendos mensais. Então ele paga dividendo mensalmente, esses dividendos só fazem crescer ano a ano, é o maior rate do segmento e com números bem redondos. Então do segmento de varejo, que tem vários muito bons nos Estados Unidos é muito forte no segmento de varejo como um todo, o Realty Income é o meu favorito. Mas aí eu botei aqui como vale o estudo também o Federal Realty, que também assim, ele só não está como meu favorito porque ele está na mesma categoria do O. Porque o Federal Realty é outro que é um Dividend Aristocrat. Ele paga dividendos crescentes nos últimos 25 anos também. Nesse caso, trimestralmente, não é mensalmente, mas também é um puta de um rate, todo redondinho. Vale muito a pena ser estudado. Eu sou sócio do Realty Income. Eu sou sócio do Federal Realty, do FRT e do O. O National Retail Properties, eu ainda não sou sócio, mas é outro que também assim, é uma lindeza. Todo redondinho. No momento em que eu diversificar melhor os outros segmentos, provavelmente esse NNN, o National Retail Properties, deve entrar na minha carteira. E um outro que eu coloquei aqui como extra, que é o Agree Realty Corp, o ADC, ele entrou aqui por quê? Porque ele também é todo redondinho, não tanto quanto os outros três, por isso que eu não tinha colocado ele inicialmente, mas eu lembrei que ele é um daqueles que pagam dividendos mensalmente também. Então, para quem quer, por algum motivo, priorizar, sempre levando em conta, eu quero investir em bons, mas dentre os bons eu queria priorizar um que paga dividendos mensais, o ADC é um deles, tá? Segmento muito bacana, com muitas alternativas e muitas alternativas de qualidade. A gente vai ver aqui ao longo da aula que existem alguns segmentos que não são tão de qualidade assim, seja pela escassez de ativos, seja porque está passando por um momento mais complicado. Mas esse segmento de retail, ele foi muito bem nos Estados Unidos, mandou muito bem, mesmo durante a pandemia eles conseguiram continuar entregando, até porque eles investem no varejo de uma maneira geral, lojas de rua, shoppings, tal. Então assim, eles não foram necessariamente totalmente impactados, como o shopping center aqui no Brasil, foi fechado mesmo as portas e tal. Então como eles são mais diversificados, eles terminaram tendo um desempenho melhor, se a gente compara com o segmento de shopping center aqui no Brasil, tá? O próximo da lista é o Lodging Resorts. Deixa eu ir quebrando aqui. Pronto. Lodging Resorts, REITs. Basicamente são REITs de hotéis e resorts. Aqui no Brasil é um segmento que é muito pequeno e que foi assim, tá muito mal. Tá tão mal que eu acho que eu acho que o principal fundo imobiliário do segmento de resort, que eu acho que é o MTXP, não lembro, XPHT, nem lembro o nome dele agora, meu Deus. Falhou agora. Os cotistas estão devendo dinheiro para o administrador. Eles estão com um rendimento negativo, assim, eles têm que lucrar para poder pagar a dívida que tem com o cotista. Então, assim, tá uma desgraça aqui no Brasil. Um segmento muito bosta, que eu não invisto em fundo imobiliário de segmento de hotéis nem a pau. Lá nos Estados Unidos é um segmento melhor, mas que, obviamente, esse daqui sim, foi muitíssimo impactado pela pandemia. Tanto que, basicamente, não existe nenhum, por conta disso, não tem nenhum REIT que seja 100% redondo nesse segmento. Talvez tenha o SVC, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre ele. Mas assim, muitos deles tiveram quedas bruscas de resultados em 2020 e alguns deles foram para negativo, né? Tiveram retorno negativo, ou seja, tiveram prejuízo. E também até pelo momento específico, eu comecei a investir no exterior no final de 2019, quando fui me posicionando, chegou em 2020 e era um segmento que eu não sabia quando ia me recuperar e tinha muita coisa boa para comprar. Eu ainda não invisto nesse segmento de Lodging Resort REITs, desse segmento de hotéis. Mas, dentre os meus estudos, os dois mais interessantes que eu encontrei foram o Service Properties, que é o SVC, esse aqui está bem redondinho, ele teve queda de lucratividade, mas não chegou a ter prejuízo, e o Hotels and Resorts, que é o HST, também, mesma coisa, redução sem chegar no nível de ter prejuízo. Os outros demais estão tudo vermelhinho, tiveram prejuízo, foram fortemente impactados,
Então eu separei por enquanto para estudo esse SVC e o HST. São dois que valem a pena ser estudados, tá? Próximo segmento residencial. O segmento residencial é bem interessante, porque ele abrange várias coisas lá nos Estados Unidos e outra, é um segmento fortíssimo no mercado americano, aqui no Brasil, muito fraco. Não tem nenhum fundo imobiliário do segmento residencial. Tem uma outra, mas eles são muito ruins, mal administrados, sem muito histórico, sem pagamentos consistentes, sem crescimento. É uma pena. Os fundos imobiliários estão engatinhando aqui no Brasil e também eles terminam sendo bem mais limitados em relação à sua capacidade de crescimento. Nos Estados Unidos não, eles são imensos, tá? Então os residential REITs, eles investem em casas, seja em casas que eles chamam de single family, casa para uma única família. Eles vão lá, tem várias casas e vão alugando individualmente cada uma delas para famílias. Tem esses REITs que trabalham dessa forma, REITs de apartamento que compram um prédio inteiro e alugam os apartamentos para as pessoas, REITs de casas estudantis e também tem o de manufactured houses, que é como se fosse um REITs de casas fabricadas. Lá nos Estados Unidos é muito comum você construir uma casa assim, em tempo recorde, você comprar uma casa pronta e aí vem um caminhão e leva a casa para você. Talvez você já tenha visto isso em filme, ou se já viajou para os Estados Unidos, você está lá no meio da estrada e passa um caminhão carregando uma casa. São essas casas pré-fabricadas, elas já chegam prontas para poder só lá acoplar a parte de energia e água, mas é surreal como isso acontece lá. E os residential REITs, eles investem em todos esses tipos de imóveis, tá? Na minha opinião, meu favorito é o Essex Properties, eu sou sócio dele. Também é um Dividend Aristocrat, é um daqueles REITs, são os únicos 3 REITs, inclusive, já mencionou todos eles. É o FRT e o ESS. São os únicos 3 REITs que fazem parte da lista dos Dividend Aristocrats, são aquelas empresas que pagam dividendos crescentes nos últimos 25 anos. Como eles são, além de ter essa característica, são ativos muito bons, eu não abriria a mão de ter eles em carteira. Tá? Tanto é que eu tenho esses 3 REITs e tenho outros stocks que são Dividend Aristocrats também na minha carteira, que pagam dividendos crescentes nos últimos 25 anos. Tá? Temos aulas sobre isso, tem um vídeo no YouTube sobre isso, caso vocês queiram saber mais sobre as Dividend Aristocrats. Desse segmento de residential, eu sou sócio do ESS, do Essex. E a novidade do mês é justamente um REIT desse segmento também, que é o Avalon Bay Communities, que é o AVB. É um REIT de residência que atua no segmento residencial e que eu adicionei nesse mês. Vou falar mais sobre ele em detalhes na aula da próxima semana, quando eu falar sobre meus investimentos do mês de agosto de 2021. E aí eu vou detalhar um pouco mais sobre ele, até porque assim que eu incluo um ativo em carteira, eu vou lá mostro o FFO dos últimos anos, data de IPO, segmento, quantidade de imóveis, eu falo um pouco mais, de maneira mais abrangente sobre ele. Nessa aula eu não poderia fazer, estou falando de 33 ativos, se eu fosse falar detalhadamente de cada um deles, meu Deus do céu, essa aula teria horas e horas, tá? E a ideia é muito mais falar sobre os segmentos e falar sobre ativos para que você possa se aprofundar, tá? Então seria o Avalon Bay e também o Equity Lifestyle Properties, que é o ELS, também é bem redondinho. Fiquei inclusive na dúvida no momento de escolher entre o AVB e o ELS. Terminei optando pelo AVB, mas o ELS continua na minha lista. À medida que eu for diversificando, já tenho 2 do segmento residencial. À medida que eu for diversificando em outros que eu quero entrar, inclusive um deles é o que eu vou falar na próxima, que vai ser o próximo setor. À medida que eu for entrando em outros segmentos que eu ainda não tenho e que eu adicionar, porque tem alguns segmentos que eu só tenho um ativo naquele segmento, quando eu diversificar o suficiente para poder voltar para esse segmento de residential, é muito provável que o LS também venha a entrar na minha carteira, tá? Esse daqui é um dos mais interessantes. É um REIT de... Deixa eu passar aqui. É importante deixar claro que lá nos Estados Unidos, diferente daqui dos FIAGROS, né, que tá uma coisa que está começando a engatinhar aqui no Brasil, que obviamente quando tiver tudo regulamentado, tudo certinho, com histórico, com vários ativos, que são aqueles fundos imobiliários do agronegócio, vai ter até aulas específicas sobre isso por aqui. Mas lá eles não têm esses segmentos, pelo menos um segmento específico do agronegócio. Mas eles têm algo bem interessante, que são esses Timberland REITs. O que são Timberland REITs?
São terras para cultivo, colheita e venda de madeiras, ou seja, eles plantam árvores, as árvores vão lá, crescem, eles cortam e vendem. Então, o negócio do REIT basicamente é investir em terras nessa terra, cultivar árvores que são usadas para construção, né, para madeira, e aí, obviamente, é tudo fiscalizado, tudo regularizado direitinho, o que ele corta, ele planta mais. Então, assim, é uma área só para isso, só focada nisso, que são esses Timberland REITs. Então, é um segmento que eu ainda não invisto, mas que eu achei muito interessante, e quando eu dei uma olhada nas empresas, são poucas ainda, eu acho que são 4, 2 delas já me chamaram a atenção assim de cara. São bem redondinhas, com resultados bem interessantes, e pode ser que entre na minha carteira nos próximos meses, quem sabe até já no próximo mês, em setembro. Tem algumas coisas que eu estou de olho, e uma das coisas que eu estou de olho é justamente esse segmento de Timberland REITs. E aí as duas empresas seriam a PotlatchDeltic, que é a PCH, então vale a pena você estudar, e a outra é a Weyerhaeuser. Os dois nomezinhos são bem chatinhos, cheio de trava-línguas, mas seria o PCH e o WI. Gostei muito do que eu vi inicialmente delas, não fui a fundo, só olhei os números, não me aprofundei para saber o negócio, quantidade de imóveis, áreas cultivadas, desde quando eles atuam, em que mercados eles atuam, se é só nos Estados Unidos ou se tem coisa fora dos Estados Unidos também. Não me aprofundei nisso, mas olhando exclusivamente os números. IPO há mais de 10 anos, FFO crescente, dívida controlada, todos esses dois aqui, estão redondinhos, e por conta disso eu trouxe aqui como uma recomendação de estudo, não de investimento, tá? Porque se nem eu estudei a fundo, como é que eu posso mandar você investir em algo, tá? Então, todos os ativos mencionados aqui, como vocês já estão cansados de saber, não são recomendações de investimento, são de estudos, que eu estudei e gostei, que você pode estudar, e se gostar, você pode colocar na sua carteira ou não. Tanto é que vários aqui, eu estou dizendo aqui que vale a pena ser estudados, mas nem na minha carteira estão, que seriam o caso desses dois, aqui especificamente, tá? Próximo REIT. Esse aqui também é outro que a gente não tem aqui no Brasil. Tem, mas de maneira bem frágil o segmento em si, que é o Healthcare REITs. São REITs são imóveis voltados para o segmento de saúde. E aqui no Brasil a gente tem hospital, mas acho que só tem 3 ou 4, são monoativos, só um hospital. Lá não, é uma coisa absurda. É muito grande, um segmento muito grande. Primeiro que ele abrange casa de repouso, que eles chamam lá de senior housing. Tem casas de repouso, tem hospitais, tem clínicas que são tipo, como se fosse uma laje corporativa, um prédio cheio de escritórios, mas que não são escritórios, que não estão empresas lá. São clínicas, dentistas, médicos das mais variadas especialidades, laboratórios. Então, assim, é um segmento que investe em imóveis voltados para o setor de saúde. Inclusive, às vezes, hospitais inteiros, ou compram parte dos leitos de alguns hospitais. E aí, o meu favorito, que é o que eu tenho em carteira, é o Medical Properties. Também adicionei ele recentemente. Se vocês voltarem nas aulas dos meus investimentos dos meses passados, vocês vão achar o MPW. Eu acho que ele foi a gente está em agosto, ele deve ser de junho. Junho ou julho, não lembro agora. Mas ele é bem recente. Então o MPW, bem redondinho. É o que eu já sou sócio dele. E tem outros dois que esses já estão na minha lista já faz algum tempo também. Para que quando eu volte no Healthcare, como só tem uma, provavelmente vai ser nos próximos meses, eu devo adicionar um novo REIT de Healthcare, e aí vai ser ou o NHI, que é o National Health Investors, ou o Welltower. Os dois são muito redondos. É uma questão de realmente parar para ver, dar uma olhada, ver qual deles, assim, se tiver tudo crescendo, qual deles assim tiver mais descontado. Que às vezes eles estão indo tão bem que quando você vai, o momento do mercado americano está tão em alta que muitas vezes os ativos estão nos seus topos históricos. Então, por exemplo, se um tiver no topo e o outro não tiver, eu termino dando prioridade para aquele que, obviamente, está com um pouquinho mais de desconto, considerando, obviamente, que os dois são redondinhos. Se os dois forem redondinhos, aí sim eu começo a dar uma olhada no preço, para também não necessariamente ter que comprar tudo no preço mais alto. Em alguns casos, eu já fiz isso e terminou me dando bem. Daqui a pouco eu vou falar sobre REITs de data center. Eu comprei o Equix no topo. Ele até depois chegou a levar uma queda, aí no mês seguinte eu dei uma balanceada, eu comprei um pouco mais, e depois ele deu uma subida. Então tudo bem, faz parte. Às vezes, mesmo comprando no topo, você pode ter espaço para crescimento, se obviamente aquele ativo especificamente estiver desempenhando bem. Então seriam esses ativos aqui, o MPW, o NHI e o WELL, são os 3 ativos para você estudar sobre esse segmento de healthcare, e o que eu sou sócio é o MPW, é aquele que eu coloquei como um favorito, tá?
Próximo segmento, também bem incomum aqui no Brasil, existem algumas iniciativas, mas lá nos Estados Unidos é uma coisa de louco, esse segmento de Self-Storage REITs. O que é Self-Storage? Em tradução literal seria auto-armazenamento. Nada mais são do que espaços para armazenamentos, são aqueles mega galpões, você deve ter visto em filmes, principalmente filme de terror. Filme de terror tem muito dessas coisas, né? É aquele espaço para armazenamento, cheio de corredores estreitos, com aquelas portas de correr para cima, que as pessoas alugam para quê? Para botar tralha. De uma maneira geral, é para botar tralha, coisa que não cabe nas suas garagens, ou porque a pessoa vai passar um tempo morando fora, aí desmonta o apartamento, guarda tudo, viaja e depois dá conta. Ou sei lá, se separou, e aí quando separou os bens, colocou lá porque foi para um lugar menor. O que é que seja, já morou num lugar maior e agora está indo morar num lugar menor. Não dá para levar tudo, e americano tem essas noias de não vender ou não se desfazer. Então, isso é muito comum lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também tem aparecido muito disso também. Aqui em Recife, pelo menos onde eu moro pertinho de Recife, na verdade, já existem algumas iniciativas disso, eu nunca usei, nem conheço quem usa, mas eu sei que já é algo que tem crescido. Mas lá nos Estados Unidos, esse segmento é muito forte, tá? E eles podem ser usados não só para pessoas, para indivíduos, mas também para empresas. Empresas, às vezes, vai lá, faz uma reforma tal, aluga um espaço para poder colocar aquilo dali e depois vende, se desfaz, faz o que quiser. Mas o pessoal usa muito esses espaços de armazenamento para guardar tralha, no final das contas. Basicamente é isso, tá? O meu favorito é o Public Storage, que é o PSA. Talvez seja, eu não lembro agora, mas se não tivesse sido meu primeiro REIT, foi comprado assim na leva das minhas primeiras compras. Eu sou sócio dele desde lá de 2019. Bem legal, bem interessante, segue bem redondinho. Fui comprando várias cotas ao longo do tempo. Ele já deu uma valorizada boa. Termina que já faz algum tempo também que eu não compro mais cotas dele, porque ele já deu uma subida, mas gosto muito dele. Assim como, e aí o único que eu sou sócio é o PSA. Eu também conheço, já estudei e estava na minha lista, tanto que eu trouxe aqui para vocês também, o Extra Space Storage, que é o EXR, e o Life Storage, que é o LSI. Esses dois também valem o estudo, na minha opinião, o meu favorito, e obviamente, se é meu favorito, é o que eu tenho em carteira, é o PSA. Próximo segmento, um segmento também bem interessante que a gente não tem aqui no Brasil, que é um segmento de infraestrutura, REITs de infraestrutura. Isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes aqui no Brasil, as empresas, elas montam tudo, né? A empresa, por exemplo, de telecomunicações, ela vai lá e constrói as suas torres de celular, e aí a outra concorrente vai lá, tem que construir suas torres também, a outra concorrente tem que construir suas torres também, tem que passar cabeamento para lá e para cá, fazem isso. Lá nos Estados Unidos, eles têm empresas especializadas nisso, que monta toda a infraestrutura e o REIT monta a estrutura e a empresa de telecom vai lá e aluga aquela estrutura a ele. É como se, por exemplo, existisse uma empresa que tivesse torres de celulares e essas torres pudessem ser alugadas para TIM, para Vivo, para Claro, para Oi, que está saindo inclusive desse segmento. Então é um negócio que dá uma enxugada absurda de custos e aumenta muito o alcance das empresas, mas aqui não, cada um é meio que uma ilha. Algumas torres, elas já compartilham entre si, um acordo entre elas, mas não é aquela coisa que tem uma estrutura por trás. Que é, inclusive, aqui abrindo um parênteses, basicamente o que a Oi quer criar aqui no Brasil. Ela quer ser uma provedora de infraestrutura de fibra ótica. Em vez de ser aquela que necessariamente vai vender, ela vai prover uma infraestrutura e que vai oferecer isso para outras empresas também. A transformação da Oi está guiando para esse caminho. Aqui a Oi vai se tornar um REIT. Mas ela vai atuar nesse segmento como se fosse uma base e não como final. Vai fazer as duas coisas no final das contas. E lá nos Estados Unidos tem esse segmento. Ele pode ser para cabos de fibra ótica, essa estrutura de fibra ótica, que é basicamente o que a Oi vai fazer aqui, para redes wireless, para torres de telecomunicações. Tanto é que a minha favorita e aquela que eu sou sócio é justamente a American Tower. A American Tower, ela tem torres de celulares em vários lugares do mundo, não só dos Estados Unidos, mas do mundo. A AMT, um dos maiores REITs, inclusive, dos Estados Unidos, talvez até o maior REIT, não lembro agora fiquei em dúvida, mas é um dos maiores REITs lá do mercado americano e é uma baita empresa também, a American Tower, a AMT. Outra que vale muito a pena ser estudada é a Crown Castle International, essa que está na minha lista, assim, na boquinha também. Quando chegar o momento de diversificar nesse segmento de infraestrutura, muito provavelmente o CCI vai entrar, Crown Castle International. E outra alternativa, aqui realmente está como número 3 mesmo, é o SBA Communications. Esse é para quem realmente
quer diversificar mais. É interessante, mas para mim o AMT é top e o CCI é top. Assim, eles são muito tops. Então, se eu tivesse que só ter dois, provavelmente seriam eles. Se eu tivesse que só ter um, como eu só tenho um, hoje eu teria a AMT, que é justamente o que eu tenho. Mas, segmento bom, tem poucos ativos, mas e tem muitos assim que são muito recentes. Tanto nesse quanto no data center, tem alguns que são assim, dos últimos 5 anos. Então tem que dar mais tempo ao tempo. Lá nos Estados Unidos tem muita coisa mais antiga, você pode ser mais rigoroso em relação à data do IPO. Nesses segmentos específicos, talvez você precise ser um pouquinho mais leve. Esses 3 que eu mencionei aqui para vocês têm mais de 10 anos. Mas, se quiser abrir um pouquinho mais, diversificar mais, vai ter que pegar algum de infraestrutura ou de data center, que é o próximo ponto que eu vou falar para vocês, que tenha um IPO de menos de 10 anos, tá? Caso vocês queiram. Mas esses 3 aqui são ótimos e os 2 melhores, assim, com alguma folga, AMT e CCI. Bem interessante. Próximo segmento que eu trago aqui para vocês, data center. Data center é outro segmento muito legal. Vou até explicar, tem gente que não entende muito bem o que é esse data center, né? A parte de infraestrutura talvez seja mais fácil, porque você visualiza uma torre de celular, aqueles cabeamentos, até é tão assim de infraestrutura que, por exemplo, até aqueles tubos que passam gás natural, tem REIT disso também nos Estados Unidos. Tubos que passam energia para poder linhas de transmissão que passam por debaixo da terra ou por dentro da água, essas coisas assim, também tem REIT disso lá nos Estados Unidos, tá? Esses aí são mais físicos, você vê. Já esses data centers, basicamente o que eles fazem? Manutenção de servidores e dados com segurança, oferecendo energia ininterrupta, segurança física e climatização. O que é isso? Basicamente é uma empresa que ela precisa ter toda a parte de informática dela, aquela parte, os servidores, para poder manter os dados deles e tal. E tem empresas que elas são grandes demais e tem o data center dentro delas mesmas, Google, Facebook e tal. Mas tem empresas que são da área de tecnologia, mas que não tem toda essa estrutura ou que teria que investir muita grana, porque ela exige muita coisa. Porque ela tem que ser climatizada, para não ter superaquecimento, não pode desligar o ar-condicionado, quebrar o ar-condicionado e queimar um servidor por superaquecimento, e o negócio da empresa sai do ar. Então toda empresa que tem um site, um e-commerce, ela tem um data center por trás dela. E lá nos Estados Unidos, as menores, não tão menores assim, mas existem REITs que montam toda essa infraestrutura para elas e oferecem toda a segurança e estrutura para ela, para tipo assim, olha, aqui tem ar-condicionado funcionando a pino, energia ininterrupta, não se preocupe com queda de energia para derrubar seus servidores, e ainda tem segurança física, para não ter de fato um ataque que alguém vai lá e entra lá e rouba os servidores ou coisa do tipo. Estou falando de ataque hacker, estou falando de ataque físico mesmo, de alguém ir lá e mexer neles, mexer nos servidores de fato. Então, existem REITs de data centers espalhados pelo mundo inteiro. E aí o destaque principal vai para o Equinix, que foi o primeiro que adquiri em data center, que tem o código EQIX ou EQIX. Ele tem data center em vários lugares do mundo mesmo. Se eu não estiver enganado, eu acho que em todos os continentes, assim como o DLR. Então são 2 que são cavalares, o EQIX, que é o meu favorito, eu sou sócio dele. O DLR, que é o Digital Realty, também sou sócio dele. Os 2 são assim, quase que no mesmo nível. Eu comecei com o EQIX, achei um pouquinho melhor, depois entrei no DLR. São aquisições razoavelmente recentes, dos últimos 12 meses, que estão com valorização, estão positivos, e que eu gosto muito. E que esses daqui, por ser desse segmento de tecnologia, estão expandindo na velocidade da luz, eles também vêm de um crescimento muito forte. E, obviamente, crescimento muito forte. Nos últimos anos, eles também subiram muito. O preço deu uma subida muito forte também, mas eles continuam entregando muito. Então, o Equinix, com código EQIX, e o Digital Realty, com código DLR, são redondíssimos. E aí tem também o CoreSite Realty, também é bem legal, mas para mim tá abaixo desses 2 que eu mencionei. E os outros, também tem outros com números bem redondos, mas são mais recentes, de IPO de 10 anos ou menos. Então, assim, para quem quiser diversificar mais, vai ter que aceitar IPOs mais recentes, mas assim, mais recente com mais de 5 anos, que aqui no Brasil seria mais que suficiente. Lá nos Estados Unidos, como tem outras opções, você pode ser mais rigoroso, como eu já tinha mencionado para vocês, tá? Mas é outro segmento maravilhoso que eu tenho 2 ativos, não apenas um, mas 2 ativos. O próximo segmento, na verdade, nada mais é do que... Esses são os diversified, que na verdade são os híbridos, que a gente chama aqui no Brasil de híbrido. Nada mais é do que um REIT que investe em imóveis de mais de um setor. É aquele REIT, por exemplo, que tem lajes corporativas e galpões logísticos,
que aqui no Brasil a gente chama de híbridos, lá eles chamam de Diversified REITs. Ele pode ter lajes corporativas, imóveis de varejo, shopping centers, galpões logísticos, pode investir em tudo, não tem uma especialização. Ele é mais diversificado mesmo, por isso tem esse nome, Diversified, ou híbridos, ou multissetoriais. O meu favorito é o WP Carey, que é o WPC, que é o que eu sou sócio, é o único que eu sou sócio desse segmento, mas tem outros dois bem interessantes também, que é o Washington REIT, que o nome dele é Washington Real Estate Investment Trust, o código dele é o WRE, e o Gladstone Commercial. O Gladstone Commercial, que tem esse códigozinho GOOD, G-O-O-D, é o outro, era o último que estava faltando, eu vou mencionar para vocês. É um REIT também que paga dividendos mensais. Ele paga dividendos mensais também. Esse eu não sou sócio, o único daqui desse segmento do Diversified REITs, que eu sou sócio é o WP Carey, que é o WPC. Interessante para quem quer fazer um investimento num REIT que é mais diversificado, mas como tem tantos setores bons e que são bem especializados, eu até prefiro os mais especializados, mas o WP Carey é todo redondinho e por isso que eu entrei nele também. Mas é um segmento que dificilmente, eu provavelmente vou priorizar a diversificação nos outros segmentos antes de voltar para esse e colocar mais um ativo, por exemplo, tá? Aqui, esses aqui eu vou até já subir de uma vez só, não tem problema eles sendo mostrar de uma vez só, porque o que eu vou falar sobre eles vai fazer mais sentido, tá? O 12º e o 13º, falando agora primeiro do 12º, é o Specialty REITs, que é basicamente outros, aqueles que não se encaixam nos que foram apresentados até agora vão entrar aqui. Então tem das coisas mais variadas. Um REIT que investe só em imóveis que são usados para cinemas, para cassinos, para entretenimento, parques de diversão, parque aquático, essas coisas assim, entretenimento de uma maneira geral. Aquelas Madison Square Garden, que é lá em Nova York, que é tipo um estádio, nem estádio, seria uma quadra, estádio, nem sei como dizer, mas tipo, tem jogo de basquete, tem jogo de hóquei, tem show, é aquele espaço multiuso que se usa para esportes e para entretenimento. Então assim, nos Special REITs eles são bem diversificados, tá? É um segmento que eu ainda não invisto, tem algumas coisas interessantes nele, mas eu não invisto também pelo mesmo motivo que eu não invisto no segmento de hotéis, porque eles foram duramente castigados durante a pandemia. Não teve shows, não teve esporte com público, tá voltando agora, não tinha cinema aberto, não tinha cassino, esses espaços fechados de entretenimento, diversão, parque aquático, parque de diversão, tudo fechou. E aí, por conta disso, foi algo que eu deixei de lado, poderia ter investido, poderia para aproveitar um preço melhor, mas terminei deixando de lado porque eu estava me posicionando ainda. Se provavelmente já tivesse bem posicionado, eu teria feito algumas apostas nesse segmento. E os dois melhores é o Lamar Advertising. Esse aqui é todo redondinho, por quê? Porque ele, como eu tinha falado para vocês, esse segmento é outros. E o Lamar Advertising, ele é para, tipo, advertising de outdoor. Como é que traduz isso para português? Ele aluga espaços para você fazer publicidade, tipo, como se fosse outdoor, letreiros digitais, em topos de prédio, todos esses negócios para fazer esses anúncios que você vê no meio da rua. Outdoor, nem sei, ao ar livre. Seria basicamente isso. Então, assim, são peças de publicidade que você vê ao ar livre, tá? Então é esse o segmento que ele investe, e isso não foi impactado pela pandemia. Por isso que esse é um daqueles de specialty REITs que estão bem redondinhos, perto de seus topos, inclusive, continuaram bem lucrativos. O Lamar Advertising, que é o LAMR, e também o EPR Properties. O EPR Properties, ele é bem interessante porque ele talvez seja um dos melhores desse segmento de entretenimento. Foi castigado, que só fazia crescer até 2018, 2019 andou um pouquinho de lado, 2020 desabou junto com a pandemia, 2021 ele continua mal, mas tenho quase certeza que ele não chegou a bater em prejuízo, ele só teve queda brutal de lucro, mas ele continuou tendo lucro, continuou gerando caixa, mesmo que uma queda brutal. E é um daqueles, e eu também não acompanhei recentemente se ele interrompeu os pagamentos de dividendos mensais, mas lá quando eu fiz a aula 56 de renda mensal em dólar, ele até aquele momento ainda pagava dividendos todos os meses, tá? E eu tinha falado que ele era um daqueles pagos dividendos que eles não estavam aprovados no vestibular do Sociedade Milionária, mas podia funcionar como aposta, porque o problema dele parecia ser muito específico, voltado para a pandemia, e que tinha tudo para se recuperar à medida que o mercado como um todo se recuperasse. Então continua sendo
uma das alternativas caso você queira se expor a esse setor. É um setor que é interessante, eu acho importante para diversificação. Posso entrar neles num desses dois nos próximos meses. Aí realmente eu acho que o EPR é melhor, mas está no momento pior. E o Lamar, ele é uma coisa que tipo, eu não sei se consigo ver tanto futuro assim, apesar de que essa parte de publicidade, mesmo que você não consiga medir tão bem, como a publicidade na internet, você consegue rastrear tudo direitinho, mas é algo que eu acho, realmente, eles são bem diferentes. Então teria que pesar muito para escolher entre um e outro, mas talvez eu tenda um pouco mais para o EPR, mesmo que o Lamar tenha números mais redondos hoje, tá? Mas também é um daqueles segmentos que não estão na minha fila, assim, tipo, não, vai estar no próximo mês para entrar na minha carteira, não. E o 13º, que é o Mortgage REITs, que eles chamam também lá nos Estados Unidos de M-REITs, eles investem em hipotecas. Então, a melhor referência para eles, para a gente trazer aqui do Brasil, são o quê? Como se fossem fundos imobiliários de papel. Eles investem ou em hipotecas ou em securitização de hipotecas, de fornecer empréstimos ou de comprar como se fossem CRIs lá nos Estados Unidos. É algo que eu não gosto. Por quê? Primeiro que eles não são tão lucrativos como são aqui no Brasil, as taxas deles são muito menores e eles se expõem muito a risco. Tanto é que a crise de 2008 estava muito relacionada a essa venda de hipotecas podres, o pessoal refinanciando casa à torta e direito, quando quebrou tudo, foi inadimplência, prejuízo à torta e direito. É um segmento que eu não gosto. Os Estados Unidos ele é bom pra cacete em muitas coisas, mas eu acho que nisso o Brasil termina sendo melhor do que lá nos Estados Unidos, e eu não consegui identificar nenhum que fosse assim minimamente. Tudo é prejuízo ou queda muito forte do lucro de muito tempo até agora. E, sinceramente falando, eu nem tenho tanto conhecimento para poder fazer análise de qualidade de mortgage, de hipotecas lá. Então é algo que eu não invisto e nem tenho pretensão de investir. Eu prefiro, no caso específico do mercado americano, focar nos REITs de tijolo. São os melhores, são os maiores, são os mais diversificados. Então eu não vejo motivo para entrar nesse 13. Eu só trouxe aqui para vocês saberem que existem eles também. Mas, sinceramente, nem consegui identificar algum rate que pudesse ser legal. E, obviamente, só dava para olhar para o número mesmo, crescimento de lucro. E quando não tinha prejuízo, tinha quedas fortes, porque eles não têm imóveis por trás. E aí, por conta disso, eu não trouxe nenhum deles, só trouxe aqui para apresentar, tá? Então é isso. Basicamente, essa foi a aula. Se você já investe diretamente no mercado americano, tenho certeza que você gostou pra cacete dessa aula. Se você ainda não investe, salva ela, deixa esse códigozinho, essa aula 67 anotada para quando você for começar a investir nos Estados Unidos, você dá uma revisada nela. Tem um conteúdo de muito valor aqui. São 33 REITs, no final das contas, que eu mencionei ao longo da aula, dos mais diversos segmentos, dos mais diversos níveis de imóveis, diversificação, quantidade de inquilinos, quantidade de países em que esses imóveis estão. Então, assim, quando vocês forem estudar mais a fundo, aqueles que vocês acharem mais interessantes, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Então essa foi a aula 67, espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida sobre essa aula especificamente, sobre algum dos ativos mencionados aqui, deixa aqui embaixo na área de comentários que eu vou fazer o possível para responder, para tirar essas dúvidas de vocês, tá? Então é isso, essa aula ficou por aqui, a gente se vê na próxima oportunidade. Tchau, tchau.